ConnectCast, um oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025, o podcast oficial desse grande evento que está acontecendo no Parque do Ibirapuera. Estamos aqui com o João Barcelos, da Stone, e o Danilo Leite, da Stone. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui. Legal. A Stone ela é protagonista na inovação em meio de pagamento. Como as soluções financeiras estão evoluindo para criar experiências mais fluidas, seguras e conectadas entre lojistas e consumidores? Acho que essa pergunta ela é muito ampla e dá para a gente ficar aqui acho que umas 3 horas falando, né? Aí me complementa aí com seus pontos, mas a gente, quando começou a Stone, a gente sempre quis trazer a melhor experiência de serviços financeiros, pagamentos, né, quando a gente começou o negócio, e tecnologia para o lojista, né, que é o empreendedor lá que está todo dia no seu restaurante, no seu salão de beleza, na sua loja, e todo mundo aqui está construindo solução para esse cara. E a gente sabia que o futuro, assim como a gente fez aquela mudança do computador físico, né, aquela torre para o notebook, A CPU, os meios de pagamento no Brasil eles iam mudar, né? Então a gente teve uma época, não sei se você lembra, que a maquininha ela era meio burra, né, de certa forma, ela não tinha um sistema, e aí ela foi virando a Smart, né, um pouquinho mais inteligente, aí veio o Smart POS Android, né? E a gente sempre quis trazer toda essa nossa tecnologia financeira para serviço do cliente. E a gente está aqui na CBR falando com os nossos parceiros, que é quem complementa a solução da Stone na rua, né? E a gente quis abrir o nosso ecossistema tecnológico, nossas APIs, justamente para que essas inovações elas pudessem ocorrer. Eu acho que eu aprendi um conceito quando eu era mais jovem na faculdade, que uma coisa é a invenção, outra é a inovação, né? Invenção é você fazer uma coisa que é nova e alguém utiliza, só que inovar é você pegar essa invenção e fazer isso em escala. Então, para a gente, a inovação no mercado de pagamentos, nos serviços financeiros e ainda mais com o que vai acontecer no futuro, é como que a gente disponibiliza a tecnologia da Stone para o máximo de parceiros e softwares possível, e aí isso muda a vida do lojista lá na frente. Então, para a gente, a inovação não é só lançar uma tecnologia nova, que é a gente vai ter o Tap on Phone, né? A gente vai ter, eventualmente, a criptomoeda transacionando na blockchain, whatever aqui, eu estou citando coisas. O que para a gente a inovação é como que eu disponibilizo isso para muitas pessoas de uma maneira simples, para muitas empresas de uma maneira simples, que tem um fluxo que ele pode seguir e embedar esse negócio na solução deles, e eles conseguem levar isso para o cliente final, e aí complementa, é bom para a Stone, é bom para o software e é bom pro cliente. Acho que até nessa linha que o João bem comentou, Juliano, a gente vê que tem 2 principais tecnologias presentes no dia a dia dos estabelecimentos comerciais, que vai ser um PDV, uma automação comercial, para ele fazer toda a gestão do negócio dele, e um meio de captura, seja um PIN-Pad, um POS, ou um link de pagamento. Historicamente, a gente viu que essas 2 coisas não conversavam, né? E aí tem alguns culpados aí, né? Eu acho que do lado da adquirente a gente tem uma parcela em disponibilizar ferramentas e produtos que sejam simples para que as automações consigam se conectar. E aí é o que o João comentou da gente facilitar a vida do cliente. Hoje, já em 2025, estamos lançando vários produtos, né? Não somente a gente, como todo o mercado, mas um desafio que fica é como a gente deixa isso simples, que também vai na linha do que o João comentou, e como o cliente, o estabelecimento comercial, de fato começa a utilizar. E ele tem uma gestão similar ao que um grande varejista tem. Eu acho que um desafio que a gente vai ter, que é real, que a gente está lutando, inclusive dentro do que você tem comentado, é deixar esse processo tão simples que aquele sorveteiro consiga ter uma solução de pagamento e software totalmente integrado. Aquela loja, aquele material de construção que não é tão grande, também tem um nível de pagamento integrado com software tão alto que tem uma gestão similar a um grande varejista.
E a nossa missão é construir essas soluções e somar forças com as automações comerciais, né? E acho que esse é um dos pontos que nós temos como desafio e também porque nós estamos aqui nesse dia, né? Interessante que, se a gente for analisar, dentro do comportamento do varejo, olhando já diretamente à ponta, você pode atuar, né, em diferentes situações, os que utilizam obrigatoriamente. Vamos imaginar o seguinte: um supermercado para usar uma solução mais compacta. É muito difícil. É muito difícil, Muito pelo alto difícil, volume, né? giro. Agora, aí quando você fala, por exemplo, de pipoqueiro, ou seja, a gente está falando de extremos, já como que ele vai utilizar mesma plataforma, né, mesmo equipamento que um supermercado. Então, é aí que a gente consegue entender o giro do todo, né? Vamos pensar na inovação. Você perguntou assim, como é que a gente inova? É muito interessante. A gente foi almoçar aqui, né, no parque. Tem aqui a praça de alimentação, mas também tem restaurante aqui no parque. Isso. Aí na volta, o Danilo gosta de sorvete, ele quis comprar um sorvete. Né? Aí ele me levou junto, deu uma engordada, e a gente parou no quiosque da Que Bom. E a gente tem uma parceria com um software, que é parceiro nosso, a Yuga, que ele serve, né? Ele tem o software da Yuga junto para Que Bom, que o vendedor dos picolés, ele utiliza uma maquininha Stone. Aí vamos pensar assim, pô, eu sou jovem, tenho 35 anos, mas há 20 anos atrás, quando eu ia num parque e tinha um sorveteiro com picolé, pensar em pagar no cartão de crédito ou numa maquininha era, assim, se você não tivesse Aí de dinheiro... não ter dinheiro. Se você não tivesse dinheiro, você não comprava. Não comprava. E aí a gente pensa assim, cara, hoje eu tô aqui no Ibirapuera, tem uma maquininha na mão de um sistema. um Exato. sistema Embarcado. um sistema embarcado e ele simplesmente tem um carrinho e ele tira um sorvete dali de dentro, assim. Isso é inovação, é como é que a gente fez essa tecnologia ao longo do tempo chegar nesse cara, entende? Porque assim, inovação a gente pensa, vai vir agora acabaram, né, com o Drex, né, e tal lá, a moeda digital brasileira, mas vai vir o Drex, vai vir o Rex, vai vir o TAP, vai vir outras coisas. Mas a inovação mesmo é como é que eu faço aquele cara ali, né, ter essa tecnologia que antigamente ele falava assim, cara, é muito caro isso, eu não consigo ter esse controle. Né? E aí, provavelmente, quando ele vende ali, Que Bom sabe que ele vendeu e sabe o estoque que tá no carrinho e sabe quanto que ele vendeu, sabe quando que vai acabar, sabe quando tem que... Ele então, nutre assim, toda a cadeia de dados. Ele tem toda a cadeia de dados. E nessa cadeia de dados ele consegue, obviamente, atuar de uma forma totalmente segura no modelo dele administrar o negócio, porque ele fala, eu sei o quanto eu tenho que produzir, eu sei o quanto, né, cada lugar está consumindo, cada região, quer dizer, imagina assim, um BI aí gigantesco, ele consegue ter a inteligência do negócio. E da onde surge, ou seja, da onde é um dos pontos da inteligência do negócio? O cara vendendo sorvete lá no parque. É isso. E nessa linha, Juliano, eu acho que vai de encontro também com o que o João está comentando. No final do dia, nós como adquirente e as automações comerciais, nós podemos criar N produtos, inovar, né, igual o João está comentando aqui, e construir coisas super legais. Mas no final do dia, se a nossa preocupação não for genuína de que se esse seja o pipoqueiro, que agora ele tem acesso a essa tecnologia, seja o comerciante, né, de médio porte ou de grande porte, se ele não tiver uma gestão na palma da mão muito bem redonda, ele corre grande risco de quebrar o negócio dele. Então, entre nós, adquirente, né, o meios de pagamentos em geral e software, tem que ser genuíno. Precisamos somar forças, integrar as nossas soluções para a gente levar algo que realmente vai ajudar o nosso cliente a gerir o negócio dele. Ele pode continuar vendendo sem gestão, mas na primeira crise que vem, se ele não tem gestão, ele quebra. É perigoso. E mesmo quando não está em crise, ele corre grande risco, porque tem concorrência, tem vários outros fatores, né? Então acho que vai em linha com esse ponto de que tem que ser genuíno, que esses produtos, a tecnologia tem que ser facilitada para ajudar o estabelecimento a gerir melhor o negócio dele. Aí ele vai ter o crescimento. Exatamente. E assim, a Stone, ela atua em um ecossistema amplo de parceiros, desenvolvedores, né, empresas de tecnologia. Quais são os principais aprendizados e desafios
principalmente, né, ao promover a colaboração entre tantos atores diferentes em prol da inovação. Você vê que vai muito aqui do que a gente estava falando da cadeia, né? Como que vocês visualizam isso? Cara, acho que a gente criou o Partner Program da Stone em 2019. Na verdade, a concepção dele foi em 18 e a gente lançou ele até na Autocon em 2019. E o jeito que a gente pensa é muito em linha com o que eu falei até na outra pergunta, assim, que era como que eu pego um set de tecnologias diferentes e eu entrego, não é integra, né? Que a gente está aqui no evento de integração e você trocar essas palavras. Né? Como que eu entrego isso para o público, né? De uma maneira simples, mas com regras. Porque se você não cria as regras, vira zona, de certa forma, né? Então, a gente criou o programa, a gente começou, pra você ter uma noção, em 2018 a gente tinha 3 parceiros de software. Hoje a gente está com mais de 600 parceiros de software, né? Foi bem nos primórdios do Android também. O Android ainda era caro a maquininha de Android ainda, né? Tinha aquela discussão, será que mesmo o Android vai dominar? A gente não tem dúvida que vai. Se a gente saiu de um notebook, de um PC para um notebook. Então a gente tentou criar uma esteira que fosse tech-friendly, então que ela fosse amigável do seu ponto de vista de tecnologia. A gente está no mundo tecnológico, tem muitos desenvolvedores, então a gente precisa saber conversar com esse tipo de player, né, de agente na cadeia, e a gente precisa entregar essas tecnologias para poder a gente criar os produtos. Então, a gente pensou sempre como é que seria a regra do nosso programa, o que a gente ia focar, o que a gente ia ter excelência. Não é sobre ser bom em tudo. A gente focou assim, queremos que o cara do software veja a Stone como o caminho para ele pegar as tecnologias financeiras e integrar na solução dele. E a gente vem tendo um sucesso nisso desde então. Então, acho que o número de parceiros, acho que o impacto no ecossistema é muito claro. E eu acredito que no futuro a gente ainda vê que existem muitos lojistas que não usam tecnologia. Se você pega assim, a gente falou do exemplo do cara da Kipon aqui, mas quantos outros players não usam? Então ainda tem um caminho muito grande para crescer esse mercado. Então, para a gente foi isso, criar um programa que tem uma regra, tem um público-alvo específico, a gente sabe como se comunica com ele, a gente cria mecânicas para ajudar esse cara ao longo do processo e também com atendimento Stone, que é o principal valor, eu acho, que da nossa companhia, além da tecnologia. Se eu pudesse até pegar um ponto, acho que vai mais para um lado conceitual, né? O João sempre deixou esse ponto bem claro para todo mundo. Como Stone, o cliente é a nossa razão. Isso é DNA, é cultura nossa, né? E dentro do programa de parcerias, o cliente, o estabelecimento comercial é a nossa razão, mas o parceiro também, né? E aí eu acho que um ponto que fica claro, né, super, super rápido aqui, eu fui um parceiro Stone lá em 2017, um negócio super pequeno, bateu na porta para tentar acessar a tecnologia, e assim, foi abraçado de uma forma espetacular. Esse DNA continua vivo até hoje. Então acho que esse é o nosso desafio, é que todo mundo tenha essa cabeça, essa missão, que o restante é copiável, né? Agora execução, DNA, etc. Acho que é o que o nosso time e o que a gente tem construído ao longo dos anos se mantém firme, né? Para a gente conseguir atender bem os parceiros. Né? Hoje, quando a gente está falando dentro das tecnologias em que a Stone atua, alguma delas vocês visualizam que tenha sempre um avanço tecnológico acima do tempo esperado? Porque a gente falava antigamente assim, daqui 5 anos, não existe mais 5 anos. Ou tem algum produto, alguma solução que vocês visualizam que a cada ano ela tem crescido e, do que você falou, a inovação dentro da própria solução? Sim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que sim, esse é um assunto que eu reflito muito, que por mais que a tecnologia tenha avançado e ela vai avançar, a gente ainda tem muitos cases na rua
de caras que utilizam, de players, empresas que utilizam ainda uma tecnologia antiga, né? Ainda, então, por exemplo, muita gente fala muito do TEF, do TEF. E quando eu não quero entrar nessa discussão aqui no podcast, que isso aqui seria para outra discussão, mas esse nome TEF, ele foi se confundindo. TEF é transferência eletrônica de fundos. Só que o TEF que a gente fala é uma integração de uma maquininha, né, com um sistema. Que aí tem todas as adquirentes naquela maquininha e tal. Então, quando você analisa a história do negócio, o conceito vai se moldando. E aí, quando a gente pega o Android e tal, eu acho que o grande ponto é como que eu tenho uma automação comercial e eu tenho um dispositivo de captura, como o Danilo falou, e eu consigo conectar eles. Antigamente, você conectava só no TEF. Né? Quem fazia isso era um supermercado, porque tem alto volume. Aí tinha cabo, né? Hoje em dia você não tem mais cabo. Então, o que eu acho que a gente tem que normalizar para o futuro, e a gente ainda não chegou, talvez, no nível de maturidade, é que o TEF está muito relacionado ao cabeamento. Assim, você não falar. A gente remete a um pinpad cabeado. O ponto é que a gente já tem tecnologia para o negócio acontecer ou dentro de uma maquininha ou com uma integração via Wi-Fi, via 3G, whatever, com a maquininha. E muita gente ainda não normalizou isso. Então eu ainda acho... a gente pode falar de futuro, pode falar o que vai acontecer daqui, AI, essas coisas todas, mas assim... O problema real ainda é integrar uma transação. A gente está passando por o negócio da reforma... vai ter reforma tributária, mas também tem a questão da nota fiscal obrigatória em vários estados, né? A gente ainda não tem isso. Então, você vai precisar de uma integração para você pegar o ID lá da maquininha com o CNPJ e mandar na nota fiscal, vinculação do pagamento. Cara, isso daí ainda, assim, pensa, a gente já tem tecnologia para resolver isso, mas nem todo mundo faz. Então, eu ainda acredito que existe muito espaço. E eu acho que a tecnologia ela evoluiu muito e ela diminuiu a distância que tinha antigamente, que era, você viu um pinpad do supermercado, aí tinha um sistema hiper complexo, aí exatamente o que o Daniel falou, um lojista não consegue botar aquilo. Hoje não, hoje é muito mais barato, muito mais simples. Então, se eu pudesse pegar, é que eu não quero falar assim, é o SDK do POS Android. Não. Para mim, é o conceito do meio de captura da maquininha integrado. E se a gente extrapolasse a maquininha, tem o link de pagamento. Quantos sistemas não tem o link de pagamento integrado? Porque o link de pagamento não é nada diferente de um POS. Ele só é um POS virtual. A diferença é que o POS ele é só um device que protege o cartão. Você viu lá, a Mastercard falou aí outro dia que não vai existir mais número de cartão por causa de biometria e tal. Então, assim... mas vai existir a captura. Então, eu acho que se eu pudesse pegar esse... Porque eu não quero materializar como um Android. Eu acho que, assim, um Android, sim, mas eu acho que esse conceito de eliminação do fio, como é que você tem normalizado que qualquer sistema no Brasil é integrado numa maquininha ou no meio de captura? Eu acho que esse que é o... E do ponto de vista da automação comercial, né, talvez... obviamente, talvez as transações digitais, né, via link de pagamento, etc e tal, ele tem uma naturalidade assim desenvolver mais rápido, né, as carteiras, as wallets, Google Pay, Apple Pay, etc. Então acho que esse, enfim, Pix e vários outros meios que podem surgir por aí. Talvez o desafio que vai ter é a inovação puxando, mas talvez a automação pela tecnologia que ela está utilizando, pode não acompanhar e demora mais, inclusive, a onboardar o cliente dessas novas tecnologias. Sim. Ou abre o espaço para talvez o cliente procurar uma outra solução que esteja mais imersa numa tecnologia que está puxando mais, né? Até fazendo um paralelo, assim, vocês já começaram a perceber que o assunto de AI já começou aquele papo de que é bolha, né? Já começou a falar que é bolha, que não é tão assim, não vai demitir todo mundo, não vai tirar os empregos de todo mundo. AI... Talvez a gente não coloque tudo que a gente consegue colocar. Por que eu tô falando isso? Porque parece que, pra quem tá assistindo o podcast, parece que esse meu papo é assim, o João tá falando lá, eu não tô falando que... Eu tô simplificando mesmo, que é assim, gente,
ainda tem um espaço muito grande para a gente integrar as transações como adquirente, como softwares, na maquininha. A gente já fica pensando como eu falei, vou repetir, no Drex e tal. Mas assim, a gente não fez o arroz com feijão, entende? E o pessoal já tá falando de AI aí, que o Imagino. AI, veja bem, não se comprovou ainda, né? Tem o cara lá, não sei se vocês viram, o cara que apostou contra os Estados Unidos na bolha de 2008, ele tá apostando agora contra a Nvidia na bolha. Então, para não correr o risco de ser, para quem tá assistindo assim, o cara não falou, não, eu acho que ainda a inovação, a gente ainda tem muito a andar nesse mercado de maquininha integrada. Um ponto importante para a gente refletir que eu percebo, se a gente pegar pela história, quando a gente vê no avanço na tecnologia, quando a gente fala em meio de pagamento, sendo bem simplista, né, na forma de falar, é muito mais fácil tratando-se de meio de pagamento. Quando você olha, você faz um paralelo e olha outras tecnologias, como por exemplo, olha que coisa interessante. Anos atrás, tinha uma impressora fiscal. Sim. Imagina se não houvesse essa evolução, uma nota fiscal de cupom eletrônico. Perfeito? Como que hoje teria uma nota fiscal vinculada ao pagamento se você tivesse... Obrigatoriamente, a gente estaria amarrada como? A um PDV. Então, o que eu vejo de interessante nessa evolução é que esse paralelo, ele acontece, ou seja, a evolução não é só de um lado. Elas estão caminhando. Tudo bem, tem umas que às vezes é um pouco à frente, né? A própria reforma tributária, quando a gente fala até no split payment, que ainda está mais para frente, mas vai acontecer também. Então, essas evoluções em paralelo é que demonstra, assim, poxa, o Brasil, ele não fica muito atrás nessas questões e às vezes até, né, do ponto de vista de inovação, ele acaba, para esse nosso segmento, ele acaba sendo bem importante. Mas, de novo, aqui, ó, esse paralelo entre as tecnologias e o crescimento dela é que faz com que a evolução se torne bem importante, porque você consegue, de um produto aqui que é super fantástico, mas poderia estar amarrado, não, porque aqui também evoluiu. Sim. E aí você, no final, consegue fazer, né, casar essas duas soluções. Sim. Não? Bom. E assim, olhando para o futuro, de novo. O pessoal gosta de futurologia. De novo, né? Você sabe que você falou uma coisa interessante, João, que é assim, ó, no início do ano, todo podcast tinha que estar falando de IA. Tudo, tá? Vou falar para você que assim, até meados de junho e julho. Não digo que isso mudou. Talvez o que eu percebo é que já está sendo natural a entrada da IA, e aí, obviamente, que a gente não vai entrar no mérito de discutir aonde, como, né, que está sendo feito isso, mas sabe aquela situação assim, putz, isso é novidade, todo mundo fala. É isso. E aí fica uma normalidade, tipo, por quê? Porque umas avançam mais, outras menos, né, e cada um com a sua particularidade. Então, desse mesmo formato, né, quando a gente chega e fala, e o futuro? O futuro para mim é amanhã. Sim. Porque antigamente a gente falava futuro daqui 5 anos. O que se espera da Stone daqui 5 anos? Cara, muita coisa vai mudar. Não, se fizer essa pergunta, eu falo assim, amigão, desculpa aí, hein? Eu tô pensando o seguinte, cara, eu tô pensando assim, ó, daqui 2 meses é 26. Exato. É lá que eu tô pensando. Né? É isso. Então, até dentro disso, assim, quais os movimentos que vocês enxergam que são inevitáveis, tá? Na convergência, principalmente entre a automação e meio de pagamento. E como os eventos, como esse do Dia do ACBR, contribuem para acelerar essa evolução do varejo brasileiro? O que eu acho que está acontecendo até pegando um gancho na IA, e gente, não é que eu não acredito na IA não, tá? Eu sou... Não, foi apenas, você fez só um comparativo exato, do que pode, só um comparativo. Do que pode ter. Mas o que eu acho que está acontecendo? É que eu acho que, assim, o ser humano, uma coisa que eu aprendi, quer dizer, não aprendi, acho que eu cheguei à conclusão ao longo dos anos, que cada vez mais a gente resolve problemas pequenos que antigamente a gente não sabia como é que a gente poderia resolver e se dava para resolver. Vou dar um exemplo muito simples. O próprio, você pega aí os aplicativos de delivery ou aplicativos de transporte. Se a gente pedia um táxi botando o dedo na rua,
né? E esperando não deceparem o nosso dedo. Você ligava pro um restaurante, tinha que primeiro anotar o telefone do restaurante quando você passava na rua, e você gritava que queria sem cebola, e torcia para ver a pizza sem cebola ou com cebola, né? Hoje você tem um aplicativo que você escreve lá tudo que você quer. Não escreve não, né? Seleciona e acontece isso. E aí, o que eu acho que a IA tá ajudando? Principalmente no mercado de software. É que ela tá ajudando a acelerar a especialização e o desenvolvimento de nichos. Já existe nichos no mercado, mas você ainda via softwares generalistas abocanhando por funcionalidades generalistas certos segmentos. Então, tem lá o segmento de restaurante, o segmento de salão de beleza, aí vai me complementando, material de construção. Cara, mas agora tá acontecendo um fenômeno que estão conseguindo... Uma pessoa consegue construir um software. E aí o cara resolve, às vezes, o problema... que é um problema muito específico até de uma loja, entendeu? Assim, tem um software lá nosso, parceiro nosso, que ele é um software para vendedores de lojas por exemplo, de moda ou coisa, para gerenciar a venda do vendedor, né? Que, você pega sei lá, uma franquia alguma grande. O cara tem um software grande por trás, mas esse software grande não resolve o problema que é botar um software na mão do app de cada vendedor para saber quanto aquele vendedor vende, quem são os clientes daquele vendedor. Porque assim, você vai numa loja, você já conhece às vezes o vendedor, mas o PDV não sabe que o vendedor tem aquela relação com o consumidor. E eu acho que para frente a AI ela vai trazer uma... O Brasil já é um país que tem mais de 9 mil softwares. Se você pegar lá os dados da Associação Brasileira, né? Eu acho que esse número vai aumentar pra caramba nos próximos anos. E aí os meios de pagamento, o que está acontecendo? Não vai existir mais a diferença entre o físico e o digital. A gente via muito essa separação. A gente via softwares não querendo integrar link de pagamento. E aí agora a gente vê caras de mundo online integrando maquininha e o cara do software. Então, para frente, se eu pudesse resumir, eu acho, vai ter muito software surgindo, nichado, muito nichado. Mas não é nichado e segmento, é subsegmento de segmento. E eu acho que não vai existir mais a diferença do físico do digital, porque as empresas de pagamentos, adquirentes, elas estão meio que convergindo e eu acho que o mercado também está entendendo que precisa estar em todos os canais. Então eu vejo, como fazendo um exercício de futurologia sem pensar em AI, eu vejo assim, a normalização dos meios de captura e a especialização dos softwares em fluxos específicos dos clientes, que aí esses meios de captura vão ajudar a facilitar essas relações. Juliano, se você me permitir, eu pegaria a segunda parte da pergunta. Deixa a parte de inovação, o João é a pessoa perfeita para falar a respeito disso. Quando você citou ali, né, como que pagamento e automação comercial ajuda cada vez mais o cliente, como evento também pode somar quanto a isso. Eu tentaria dar uma olhadinha no hoje. Por que eu digo isso? Se a gente pega o grande varejista, eu acho que ele está bem servido do ponto de vista de tecnologia, gestão, pagamento integrado, né? Acho que tem muita coisa acontecendo ali, até porque ele precisa muito disso. Só tem um desafio de integrar os canais diversos que ele tem. Exatamente. Multicanais e tal. O pequeno, talvez ele não é uma dor tão grande para ele, que ele está começando, ele vai anotando ali no papel, mas na hora que ele começa a crescer, ele começa a ter uma dor de gestão. Então, quando a gente olha no hoje, como que o nosso cliente opera? Quando a gente fala de automação comercial e pagamento, que se essas duas estiverem separadas, não há gestão. Tão simples quanto. Não há gestão financeira, pelo menos, né? O cliente faz uma transação no mundo físico, ele pega o comprovante, o que ele faz com esse comprovante? Coloca no espeto ou numa gaveta, para depois lançar manualmente. Né? Se a gente for na rua agora, pegar ali, sei lá, pode ser na Rua dos Pinheiros, tem bastante restaurante conceituado. Quantos estão utilizando a sua automação comercial integrada com pagamentos? Eu tenho medo de chutar, mas, sei lá, 20%, talvez? 30%?
que tem uma transação integrada mesmo, porque aí ele tira esse erro humano, ele tira fraudes, etc. Só que entra num outro desafio, é a transação conciliada. Peraí, quando aquele valor entra na conta bancária dele, como que está o relatório financeiro da automação comercial? O fluxo de caixa está batendo? Ah, não, mas eu provisionei que vai cair daqui a 30 dias. Tá, mas o cliente foi lá na adquirente, ele antecipou esse valor. Você sabe dessa informação? Ou seja, está tudo furado. Então, acho que tem um ponto do futuro, mas talvez uma dica que eu deixaria para automação comercial, eu falo isso para minha família, já tive negócio, cara, a gente não faz. E grande parte dos estabelecimentos comerciais não faz a gestão financeira como deveria. Eu acho que parte de nós, adquirente, mais automação comercial e o evento da CBR, eu acho que tem tudo a ver com isso, da gente relembrar desse propósito. Vamos fazer o cliente fazer o arroz com feijão, pagamento integrado, conciliado, gestão financeira, para ele não ficar num nível de risco alto em quebrar, porque não sabe quanto vai cair, aí ele olha a conta bancária. Dinheiro caiu, ele paga a conta. Dinheiro não caiu, ele não sabe se foi antecipado, onde que veio. Então, um ponto de alerta que eu deixaria é a gente olhar o hoje para a gente poder também fechar esse assunto, obviamente com olhar no futuro e também ações no futuro, que é o que o João estava complementando, tá? Mas acho que é um destaque. E talvez complementar uma coisa, acho que vai baratear muita coisa. Hoje existe uma carga muito grande em cima do dono do restaurante, né? Ele paga... Até o custo de software tá diminuindo, entendeu? Assim, custo de software, até custo de adquirência, se a gente parar a pensar. Então, a tecnologia vai ajudar também nisso, entendeu? Desafogar e trazer mais fôlego para esse empreendedor, né? Pô, muito bom. Acho que aqui tinha... Eu acho que tem assunto aqui que a gente ficaria aqui, cara, aqui horas e 9 horas. horas. A gente ia, Bom que tem motivo para próximos. Exatamente. Então, assim, ó, fica aqui, João, Danilo, nosso agradecimento. Muito obrigado. Acho que vocês trouxeram informações aqui que contribuem demais, né? Acho que hoje em dia a informação ela é rápida, principalmente nesse modelo, Sim. né? Você já está lá na rede social, ela sobe e rapidamente todo mundo consome, né? Sim. Isso é a inovação que há tempos atrás não tinha e hoje facilita, e é isso que faz com que a cada dia agiliza essa mudança que as empresas estão tendo, principalmente para poder crescer e ter uma melhor competitividade. Gente, muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu. É isso aí. Gente, prazer. Muito bom. ConnectCast, um oferecimento da Virtus, no dia do ACBR 2025. Meu muito obrigado.